Alô, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está nos assistindo. É, essa é a segunda aula sobre o estudo de funções. É, esse curso é realizado pelos alunos Gustavo Zovic e Edgar Miranda, do curso de Licenciatura em Matemática EAD, do Grupo Uninter. E agora vamos estudar a parte de função de primeiro grau. Então, primeiro vamos começar com uma definição bem simples do que é uma função de primeiro grau. Então, para nós sabermos a função de primeiro grau, nós sabemos que é um polinômio de menor grau. É uma função polinomial de, de assim, do menor grau que é um. Quando tem um x aqui, quando não tem nada assim, no expoente, é porque o número é um. Ou seja, sempre tem que ser igual a um. E para que nós possamos entender, o gráfico é sempre uma reta inclinada, como é mostrado aqui nessa figura, entendeu? É uma reta e ela está completamente inclinada. E aqui tem um ângulo e, e é isso. É, e tem um domínio, o x, que é a parte do da parte aqui das abscissas, e aqui o contradomínio na parte das ordenadas, o y. O domínio é aqui o x e o contradomínio é o y. E tem duas coisas que vocês precisam saber além disso, que são o coeficiente angular e o coeficiente linear. Para que vocês possam entender, a função do primeiro grau é representado por essa equação. O a gente chama de coeficiente angular e o b é chamado de coeficiente linear. E a função é, é, é representada, né? Aqui é o contradomínio e aqui, desculpa, aqui é o domínio e aqui é o contradomínio. Os reais, ambos pertencem aos reais, que é aqui representado por essa equação, né? F de x igual a x mais b, ambos pertencentes aos reais, e vocês entenderão por que o a tem que ser diferente de zero. Por exemplo, essa função do primeiro grau é usado, possuímos muitas aplicações no nosso cotidiano, por exemplo, a aplicação de juros simples na matemática financeira é um juro simples e tudo que aumentar proporcionalmente, assim, quando um aumentar e outro aumentar de forma proporcional, é sempre uma função do primeiro grau. Por exemplo, aqui que eu vou ensinar aqui, é a remuneração de vendedor de uma loja de camisetas é feita em duas parcelas, uma fixa em R$ 500 e a outra é variável, que equivale a 10% do total de venda, como é, é mostrado aqui. O valor fixo, nesse caso, como algo que não é constante, não muda, aqui seria o coeficiente linear, que ele que mais ou menos é de onde parte. O coeficiente linear é quando a função for zero no x, porque quando ele toca aqui no eixo y, é quando o x vale zero. Então o coeficiente linear é onde corta o eixo y. Geralmente, em muitos casos, é de onde começa, pois, pois só tem valores positivos no x. Então, em muitos casos, é de onde parte. E então,
E como a comissão é 10%, 10% é 0,1. Então, nesse caso, esse 0,10 é o coeficiente angular, que é o quanto que vai aumentando gradativamente à medida que o x vai aumentando. Ou pode ser, né, negativo, né, se for um decréscimo, mas como nesse caso ele está crescendo, então nesse caso o coeficiente angular será positivo. Então, quanto mais camisas ele vender, mais cresce o, o quanto que ele vai receber. Que aqui o f de x é o quanto ele está, é a sua remuneração, e aqui é o quanto o y, o x aqui é o quanto que ele vende. Então, como aqui, caso ele não venda nada, aqui é o 500, é o quanto que ele recebe fixamente. Por exemplo, se ele vendeu uma, por exemplo, você faz o f de x igual a 500 mais 0,10x. Vamos fazer um exemplo, se ele vender, por exemplo, 100 camisetas, que está aqui no x, então vai ficar f de x 500 mais 0,10 vezes 100. 0,10 vezes 100 é 10. Aqui se repete os 500. No final, daí o f de x vai dar 510, aproximada um pouco acima aqui do coeficiente linear. E, por exemplo, se ele vender daí 200, aí vai para 520 e assim vai aumentando. E aqui também o eixo y também vai aumentando na mesma proporção. Se você pegar a variação de um, a variação do outro, vai ser proporcionalmente vai ser a mesma. Essa que é uma das características, né, da função do primeiro grau, é manter a proporcionalidade nos dois eixos, nas duas variáveis. Tem que entender, agora vem agora as características da função do primeiro grau. O domínio da função do primeiro grau, quando não se atribui, né, quando você não coloca nenhuma restrição, é os números reais. Para vocês entenderem aqui, como vocês podem ver, uma reta, né, todos os reais aqui, ó, o domínio aqui ó, do eixo x, todos pertencem a esta reta. Sempre, o domínio sempre vai, vai ser todos os números reais e todo número real vai ter seu correspondente aqui no eixo y, na imagem no eixo x. O mesmo vale para a imagem também. Todos os elementos aqui do eixo y sempre vão ser correspondidos por algum elemento do eixo x. Ou seja, o domínio e a imagem ambos são representados pelos domínios dos reais. Para que vocês entendam, é sempre uma reta inclinada constante em toda a função do primeiro grau, sempre tem essa reta. E para que vocês entendam, a inclinação, né, é, a sua declividade está relacionada com o seu coeficiente angular. Por isso que se chama angular, porque é de acordo com ele que vai ser a sua declividade, quanto que vai representar o seu ângulo, que é esse aqui que vem sempre multiplicando com o x. Quanto maior for o coeficiente angular, acho que mais ele vai tendendo ao eixo y e menor vai mais se aproximando do eixo x.
E o B, como foi falado, é constante, né? É onde corta o eixo Y, pois o x é zero. Se você puser zero aqui, fica A vezes zero mais B, aí o Y é igual a B. Então é aqui, ó, B, e então esse ponto aqui é zero e B. O zero é o x e o B é o Y. Então sempre onde corta o eixo Y é é o coeficiente linear. Por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui, de uma reta aqui, cujo, o, cujo esse ponto aqui é o coeficiente, é o ponto em que corta o eixo das ordenadas. E que vocês precisam entender que sempre quando, por exemplo, o coeficiente angular for um número positivo, maior do que zero, a função vai ser crescente. Esses dois casos são crescente aqui porque você olhando da esquerda para a direita, né, eles estão crescendo. Então, nesse sentido. Mas para que vocês entendam, por exemplo, y, como 3 é maior do que zero, então nesse caso vai ser uma função crescente, vai ser mais ou menos assim. E, mas se for assim, aí vai ser uma função decrescente, pois o valor daqui do a vai ser menos 3, e menos 3 é um número negativo, e número negativo é, indica que é decrescente. Então o gráfico, né, a reta terá esse comportamento mais ou menos de ser decrescente, de ir diminuindo, como esse caso aqui. Então, para que vocês entendam que há casos particulares, né, da, da função do primeiro grau, o, o primeiro caso é uma função linear. A função linear é quando o coeficiente linear for zero. Toda função, sempre quando o b for zero, ele sempre vai passar pelo centro de origem do plano cartesiano. Sempre vai passar por aqui, onde o x e o y cruza, que é aqui, que é nesse ponto aqui, que é zero e zero. Então, sempre o gráfico vai passar quando for uma função linear. Por exemplo, aqui, ó, y igual a 3x, y igual a x, 2 terços de x. É, para que vocês entendam, é uma função, assim, na função linear, sempre o x é proporcional ao y. Por exemplo, como nesse caso, y igual a 3x, todos os valores que o x tiver, o y será exatamente o triplo desses valores. Aqui, por exemplo, 2 terços de x, o x vai ser vai corresponder a 2 terços do y. Por exemplo, o primeiro caso, y igual a 3x, por exemplo, o x vai valer 1, o x vai valer 2, o x vai valer 3. Então o y vai valer 3, depois vai valer 6, depois vai valer 9. Sempre vai ser aqui, ó, triplo do, do x. O y, ou nesse segundo caso, aqui é o y a 2 terços dx. Se o x valer 3, o, o y vai valer exatamente 2, porque, porque o y vai corresponder a 2 terços de x, o y vai ser 2 terços do valor de x.
ou se o x valer 9, o y vai valer 6. Por aí vai. E ainda tem um caso mais específico ainda, que é chamado de função identidade, é quando for o y, é quando for y igual a x, quando o y for exatamente igual a x. Nesse caso é chamado de identidade porque separa exatamente pela metade o- isso. O coeficiente linear vai ser 1, o coeficiente angular, desculpa, vai valer 1, e aí vai separar exatamente aqui, ó, em dois, pela metade aqui, é chamado de identidade. Então, aí você tem que descobrir quando é raiz. A raiz, a gente chama também de zero da função da primeiro grau, é porque é exatamente onde corta aqui nos eixos das abscissas. Quando o y for, for zero. E por isso que é chamado de zero de função do primeiro grau, é porque é onde a função, a função vai se tornar zero no eixo das abscissas. Então, nesse caso, e aí vai ser o zero do y. Então, então, sempre a gente adota aqui essa equação A igual a AX mais B. Então, aqui é zero. Aí, isolando o x, vai ficar menos B sobre A. Isso é o que vale para as funções toda a função do primeiro A. Como, por exemplo, nesse caso aqui, que foi dado aqui y igual a 2x menos 4. Então, a gente coloca o zero aqui, aí fica 2x menos 4, aí passo 4 para cá, fica 4 igual a 2x, aí x fica igual a 2. Então, no 2 é onde vai, então nesse caso aqui, ó, x igual a 2, é onde o gráfico da reta vai interceptar o eixo x. Vai cortar exatamente nesse x. E nesse caso aqui, o coeficiente linear é menos 4, porque aqui que é no menos 4, onde está cortando, que é o coeficiente, é onde está cortando o 4 no eixo das ordenadas. Aqui é o coeficiente linear, então é onde corta o eixo das ordenadas. E para que vocês saibam que a função do primeiro grau tem apenas uma única raiz, ou seja, só um ponto que vai cortar o eixo x, pois como é uma função do primeiro grau, então o primeiro grau só tem uma única raiz, que nesse caso aqui, o x é igual a 2. Então, para que vocês mostrar aqui mais detalhadamente um gráfico, você pode atribuir quando der a equação, por exemplo, nesse caso aqui foi y igual a x menos 3. Para que se defina uma reta, dois pontos são necessários. Se você conseguir apenas dois pontos dessa equação aqui, você consegue definir a reta. Então, vamos atribuir aqui 1 e menos 2. Desculpa, a gente vai atribuir, no primeiro caso aqui, o x igual a menos 2. Não, desculpa, x igual a 2. Então, você substitui aqui por 2 e menos 3. Então, nesse caso, o y vai valer menos 1, como nesse caso aqui, ó.
menos um e 2. Primeiro você coloca o x e depois o y, menos um, que é esse ponto aqui. E depois nós atribuímos y, desculpa, x igual a x igual a um. Então, nesse caso, a gente substitui x igual a um. Nesse caso, o y vai valer menos 2. Aqui é o ponto B e aqui é o ponto A. Então, aqui nesse caso, o ponto A vai ser 1 do x e menos 2 do y. Então, você coloca esses dois pontos, tanto faz a ordem, você pode calcular o A, depois o B, ou tanto A, desde que você consiga definir dois pontos. Aí você pode ir usando uma régua e aqui você interliga tudo e aí você formou essa reta aqui, que é que é o que constitui a função do que é o que é o que constitui a função do primeiro grau. A função do primeiro grau é uma reta. Agora vocês podem entender quando que uma função é crescente ou decrescente por duas formas, olhando o gráfico, né? O gráfico, acho que isso funciona para toda função, como foi falado na aula introdutória assim, de função, se olha da esquerda para a direita, né? Se ele estiver na flechinha nesse sentido, é porque é crescente. Mas se der apenas a equação, você descobre quando ela é crescente quando o coeficiente angular for maior do que zero. Nesse caso aqui, você isola tudo o y, né, como foi feito aqui, y igual a 2x mais 1. E nesse caso aqui, o a, que é o coeficiente angular, vale 2. Aqui está o coeficiente angular, é o que está multiplicando o x, e vale 2. Como o 2 é maior do que zero, então nesse caso, conclui-se que o gráfico é uma função crescente. E aqui se comprova, se você fizer também pegar dois pontos, atribuir dois valores a x, daí você encontra y, aí você coloca no plano cartesiano, liga os pontos e perceberá que realmente que é uma função crescente, tá? Aqui, crescente quando você aumenta o valor do x, o y também cresce. Aí o decrescente é o inverso. O decrescente é quando o coeficiente angular for menor do que zero. Você olhando aqui pelo gráfico, você descobre que é decrescente por causa que você olhando o gráfico da esquerda para a direita, você faz essa flechinha e quando a flechinha está nesse sentido, é porque indica que é decrescente. Porém, se vier só a equação da reta, você primeiro isola o y, como foi feito aqui, y igual a menos x mais 3. E você vê o que está acompanhando o x. Como não tem nada aqui com x, é porque é 1. E aqui é menos, então quer dizer que é negativo. Então, nesse caso, o a, que é o coeficiente angular, vale menos 1. Então, nesse caso, realmente a função é decrescente, pois o valor é menos 1. Então, nesse caso, fazendo, está, está decrescendo. Quanto mais você aumenta aqui o valor do x, você está diminuindo o valor do y, que é o x está aumentando. Quando está aumentando aqui, o y está aqui, ó, diminuindo. Então, nesse caso, é uma função decrescente. Aí você pode também fazer igual na crescente, você atribui dois valores a x, e aí você descobre dois pontos, o y, e você substitui no plano cartesiano, x com y, e aí você perceberá que, e você interliga os dois pontos e você perceberá que realmente vai formar uma reta decrescente.
como algum caso especial, quando a função é crescente ou decrescente, como foi dito aqui. Aqui é crescente, né? Pois o a é maior do que zero, decrescente quando a for menor do que zero. Uma coisa que você tem que entender é que o a tem que ser diferente de zero, porque se o a for igual a zero, aí vai ficar uma constante y igual a b, vai ficar mais ou menos uma reta paralela ao eixo x. Então, como uma das condições para que seja uma função do primeiro grau, tem que ser uma reta inclinada. Então, nesse caso, vai ser apenas uma reta paralela ao eixo x. Então, nesse caso, não pode ser considerado uma função do primeiro grau. Então, por isso, então, que o coeficiente angular nunca pode ser, tem que ser diferente de zero, nunca pode ser zero. E aqui, nesse caso particular aqui, né, da função, quando é uma função crescente, o y vai ser igual a zero quando o x for exatamente menos b sobre a. Isso vale tanto para crescente quanto para decrescente. Aqui a função vai ser positiva. Aqui, olhando primeiro a função crescente, a função vai ser positiva, né? Se o x for maior que o, que o, que o menos b sobre a. O menos b sobre a é o elemento que corta o eixo x, que corta o eixo x e que o y é zero, e nesse caso o y é zero. É onde corta o eixo x, então quando corta o eixo x, o y é zero. E aqui é o menos b sobre a. Então, quando a função é crescente e o y for maior do que zero, então o x vai ser maior do que zero. Aqui nesse caso, nesses dois, aqui, quando o y é maior do que zero, a função é positiva. E, e na função crescente, para que a função seja negativa, ou seja, o y tem que ser menor do que zero, o x tem que ser menor que o menos b sobre a, como vocês podem ver aqui. O x sendo aqui, ó, maior que o menos b sobre a função fica positiva. E quando o x é menor que o menos b sobre a função se torna negativa. Agora, agora analisando a função decrescente quando a é menor do que zero, como nesse caso aqui, o a é menor do que zero, a função é decrescente. Assim como na crescente, né, aqui é um caso igual, quando o y é igual a zero, o x é igual a menos b sobre a. Aqui está cortando o eixo x, então aqui é igual a menos b sobre a nesse ponto aqui. Aqui é o menos b sobre a e o zero. Aqui, ó, esse ponto aqui. Só que aqui é o inverso esses dois casos aqui, é o inverso da crescente. Para que o y seja positivo, a função seja positiva, o x tem que ser menor que o menos b sobre a, tem que ser menor que o ponto que intercepta o eixo x. E para que a função seja negativa, ela tem que ser maior que o menos b sobre a, que é o termo que está interceptando o eixo x. É o contrário, como vocês podem ver aqui, ó, quando o x está sendo maior que o menos b sobre a, aqui a função está positiva. E quando o x é maior que o menos b sobre a função fica aqui, ó, fica negativa. Aqui. E uma das formas de você fazer o cálculo do coeficiente angular é você pegar dois pontos aqui, e aí você, por exemplo, pega como é esse ângulo aqui, né, que a gente está usando como referência. Então você pega a variação que está tendo primeiro no eixo y,
E aqui você pega a variação no eixo x. Vamos considerar esse aqui como sendo o ponto B e esse aqui considerando o ponto A. O, aqui o ponto, a ordenada do eixo B do ponto B é 5 e do ponto A é 1, como foi dado aqui. E aqui do B aqui é 2 e do A é 0. Aí 5 menos 1 vale 4 e 2 menos 0 é 2. Nesse caso aqui é 2. Vocês poderiam ter feito o inverso, ter feito A menos B, mas só que você sempre tem que colocar na ordem correta. Por exemplo, o B tem que vir primeiro e o A tem que vir segundo, como nesse caso. Se fosse o contrário, você poderia ter feito YA menos YB, mas você teria que ter colocado o A antes do B. Tanto faz, desde que você coloque cada um na ordem certa. Um vindo antes do outro. E daí depois você poderia até descobrir o ângulo usa- usando a tangente de menos um. Tangente de menos um de 2 tem um resultado em grau, que nesse, que nesse, que nesse caso aqui, que nesse, que nesse caso vai dar 63,43 graus. Então esse ângulo aqui vale aproximadamente 63,43 graus, porque a tangente, de acordo com a trigonometria, é cateto oposto sobre cateto adjacente. Como esse ângulo é o de referência, o cateto oposto é a variação do eixo y e o cateto adjacente é a variação do eixo x. Então, nesse caso, a gente consegue descobrir quanto vale o valor do ângulo que forma do coeficiente angular, que forma o coeficiente angular. Então, por hoje é, então, então por hoje é isso. Essa sobre função do primeiro grau é isso que a gente ia falar aí. E depois vamos continuar com uma resolução de exercício para que fique melhor fixado o conteúdo. Muito obrigado.